Oi, meus amores! Tudo bem por aí? Pessoal, primeira aula gravada dessa semana e hoje vamos falar de mais uma classificação do sujeito, que se chama sujeito indeterminado. Mas antes, eu gosto de revisar os sujeitos que a gente já aprendeu. Então, beleza, agora é o momento da revisão. Antes de conhecermos uma nova classificação, vamos revisar os tipos de sujeito que aprendemos? Pessoal, o primeiro, então, é o sujeito simples. Acompanha aí comigo. O sujeito simples é aquele que possui apenas um núcleo. Olha o exemplo. Marcela não gostava de sua condição. Quem não gostava de sua condição? Marcela. Então, Marcela é o núcleo. Marcela é o sujeito simples. Já o próximo que a gente aprendeu, um sujeito também importantíssimo, é o sujeito composto. O sujeito composto é aquele que possui dois ou mais núcleos. Veja o exemplo. Marcela e a mãe sofreram um acidente. Quem sofreu um acidente? Marcela e a mãe. As duas são importantes nesse processo. As duas praticaram a ação de sofrer um acidente. Então, nós temos dois núcleos. Marcela, mãe. Agora, vamos para o sujeito desinencial. Esse sujeito, ele vai estar escondido na oração, mas eu sei identificá-lo. Quer ver? Olha a oração. Fiquei desesperado com a notícia do acidente. Quem ficou desesperado? Eu fiquei. Sobre quem se trata essa informação? Essa informação se trata do sujeito eu. Ele não aparece, ele não está escrito, mas eu consigo identificá-lo a partir da desinência. A partir da desinência ei, eu sei que é o pronome na primeira pessoa do singular. Por isso que fica eu, sujeito desinencial. Agora sim, depois que eu fiz a revisão dos três sujeitos que a gente já tinha aprendido, agora vamos falar de um sujeito novo. Vamos lá, tá na hora, atenção. Não deixe de anotar tudo no seu caderno, tá bom? E vá pausando o vídeo. Então, seguinte, você já tinha aprendido que o sujeito desinencial, ele está escondido na oração, mas eu consigo identificá-lo. Já o sujeito indeterminado, ele não vai estar escrito e você não vai conseguir achá-lo. Como assim, tia? São essas dúvidas que a gente fica mesmo, como mostra na imagem. Como assim? Cadê o sujeito? Então, ele vai estar indeterminado. A intenção da oração é não deixar claro para o leitor quem é precisamente o sujeito da oração. A intenção é deixar mesmo escondido e a gente não vai conseguir encontrar. Como assim, tia? É o seguinte, vamos analisar na tirinha as orações que você vai entender. Seguinte, temos o Lorenzo e a Teresita no cinema. Então o filme acabou e ela fala assim, ó, terminou o filme, vamos. Mas e se colocaram algo depois dos créditos? Às vezes colocam algo depois dos créditos. Não, não colocaram nada. De acordo com essa tirinha, a gente consegue analisar umas orações. Observe a fala da tira. E se colocaram algo depois dos créditos? Colocaram é o verbo da oração. E esse verbo está na terceira pessoa do plural. Ok? Tudo certo até agora? E a gente pergunta para o verbo. Quem colocou algo depois dos créditos? Quem? Não sei. O sujeito indeterminado, galera, a gente não consegue identificar. Alguém colocou nos créditos, mas quem foi? Temos outras orações dessa mesma tirinha. Às vezes colocaram algo depois dos créditos. Não, não colocaram nada. Pessoal, eu não sei quem realizou essa ação de colocar. É possível, lendo a tira, indicar quem é o personagem, quem o personagem se refere nessa frase? Não, eu não consigo identificar. Ou indicar com certeza se o verbo faz referência a uma ou mais pessoas?
eu também não consigo identificar. Então, a regrinha é: quando aparece um sujeito indeterminado, o verbo vai estar na terceira pessoa do plural, justamente para indeterminar. Não consigo saber quem realizou a ação. Como não é possível determinar o sujeito a que esse verbo se refere, dizemos que essa oração foi organizada com sujeito indeterminado, como o nome mesmo já diz. Agora, você vai anotar esse conceito super importante no caderno. Anote aí. Então, o sujeito indeterminado é aquele que não está presente na oração e não pode ser identificado ou determinado pelo contexto ou pela terminação do verbo. Para você não confundir, o sujeito desinencial, ele está escondido, mas eu consigo identificar pela desinência do verbo. Já o sujeito indeterminado, eu não consigo. O verbo sempre vai estar em qual pessoa? Terceira pessoa do plural. Beleza. Agora, que tal se exercitarmos um pouco? Anota aí. Tem orações e a gente vai fazendo juntos, beleza? A partir dos exercícios, você vai clareando um pouquinho mais. Eu coloquei um sujeito simples, sujeito composto, sujeito desinencial e também esse novo, indeterminado. Tá certo? Tudo bem? Então vamos lá, vamos começar. Primeira oração. Vamos classificar o sujeito da oração? Ficamos tristes com o acidente de Marcela. Gente, você vai fazer o mesmo esquema que eu te ensinei. Primeira coisa, achar o verbo. Ficamos. Quem ficou triste? Nós ficamos. Eu sei que é o pronome na primeira pessoa do plural. Nós ficamos. Então, ele está escondido. Eu sei pela desinência do verbo. Opa! A tia sabe pela desinência do verbo. Então, sujeito desinencial. Número 3. Já a próxima oração é um outro tipo de sujeito. Quer ver? Veja. Ficaram assustados com a triste novidade. Pergunta para o verbo. Ficaram. Quem ficou assustado com a triste novidade? Gente, quem? Não dá para saber. O verbo está na terceira pessoa do plural. Eles ficaram. Sujeito indeterminado. Não sei quem ficou. Eles? Eles quem? Então, nessa oração, a gente classifica o sujeito como sujeito indeterminado. A intenção é literalmente não determinar o sujeito. A intenção é literalmente indeterminar. Com isso, eu não sei quem realizou a ação. Tá certo? Vamos analisar mais uma? Observe essa. Marina e Marcela brigavam muito. Pergunta para o verbo. Quem brigava muito? Marina e Marcela. Esse é o sujeito. Dentro do sujeito temos dois núcleos. Marina, Marcela. Duas pessoas importantes. Então temos sujeito composto. Vamos para a última oração, pessoal. Mariana não se dava bem com Marcela. Quem não se dava bem com Marcela? A Mariana. Então, nesse caso, a gente tem apenas um núcleo, ou seja, sujeito simples. Pessoal, então, por hoje é só. Espero que você tenha aprendido, espero que tenha ficado claro. Se você anotou alguma dúvida, não esqueça de tirar sua dúvida no Hangout dessa semana, combinado? E agora, ó, um beijo cheio de saudade de vocês, tá, meus amores?